Vamos lá, amores da minha vida. Hoje nós vamos ver sobre a vegetação e as paisagens brasileiras, tá? Tá no livro Nova Escola de Geografia, tá? Das páginas 39 a 42, tá bom? Então, antes de começarmos, gostaria que vocês assistissem, né, a esses dois vídeos, né, tipos de vegetação do Brasil e biomas brasileiros. Não são compridos, mas são muito interessantes, né, e facilita a compreensão, tá bem? E aqui, vou abrir o nosso PDF aqui com as páginas do livro. Então, olha só. No livro de Geografia, nós vamos falar sobre a vegetação e as paisagens do Brasil, tá? E aqui dá início falando o que é uma paisagem, o que é uma vegetação natural. Então, natural a gente já sabe que é da natureza, né? Mas o que é uma vegetação natural? Então, vamos lá. É um conjunto de plantas que nascem e crescem naturalmente em uma região. E aí, o que isso significa? Por exemplo, será que os indígenas, quando os portugueses chegaram aqui, o Brasil era totalmente verde, né? Será que os indígenas que plantaram todas as árvores? Não, né? A gente sabe o quê? Que a própria natureza se encarrega, né, de germinar. A própria natureza se encarrega de fazer, né, a semeadura. O próprio vento leva, né, faz a polinização, os animais, né, os passarinhos, muitas vezes eles comem o fruto com a semente e depois eles acabam levando, né, aquelas sementes para outros lugares juntamente, né, com aquela matéria que já foi decomposta, né, aquela matéria que saiu muitas vezes nas fezes dos passarinhos, né? Outras vezes, as próprias abelhinhas, elas, né, ao visitarem a planta, elas levam nas patinhas, né, o pólen, e assim a gente vai ver. Então, a própria natureza se encarrega, né, de plantar, é isso? Vamos dizer assim, sem nenhuma ação humana. Tá? Então, vegetação natural é o conjunto de plantas que nascem e crescem naturalmente em uma região, tá certo? Bom, cada formação vegetal adapta-se ao tipo de solo e de relevo do lugar onde se desenvolve. Então, claro, né? Então, o solo, o próprio relevo, as formas do local vão fazer com que aquele vegetal, né, tenha que se adaptar. Por quê? Porque se é um terreno, vamos dizer assim, mais inclinado, tem um tipo de vegetação ali. Se é um terreno mais, mais um vale, mas o que influencia mesmo, né, no tipo de vegetação é o clima. E nós vimos os climas do Brasil na aula passada, lembra? Né? Vimos que em alguns lugares chove muito, outros chovem durante uma parte do ano e a outra não, outro quase não chove, né? Então, o clima é o principal fator que vai influenciar a vegetação, tá bem? No Brasil, nós temos 9 conjuntos principais de vegetação naturais, tá? E a gente vai observar cada uma delas. Então, a floresta amazônica, claro, né? Não poderia deixar. A floresta amazônica, a gente vê aqui, ó, no nosso mapa do Brasil, a gente vê que ela não ocupa somente a região do estado do Amazonas, mas ela pega outros estados também, tá? Ela se estende por grande parte do norte do Brasil, é uma das maiores florestas do mundo, tá? É densa, né? Bastante compacta, a gente vê que tem árvore para todo lado, com árvores de tamanhos variados, tem arbustos, né? Árvores menores, tem trepadeiras, tem cipós e outras espécies. O clima é quente e chuvoso, foi o que nós vimos, né? Por quê? Porque tem muitos rios, né? E perto da linha do Equador a gente vê que é muito quente, então evapora-se muita água, chove-se muito, né? O clima é quente e chuvoso. Então, vamos lá. Depois, nós temos a floresta tropical. Essa floresta tropical, gente, é a nossa floresta. Vamos pensar assim. Olha lá. Ela ocupa aqui, ó, o litoral brasileiro, tá vendo? E ela adentra um pouco aqui, ó, nessa região. Com grande diversidade de plantas, áreas próximas ao litoral, é conhecida como Mata Atlântica, tá?
é também chamada de floresta tropical, igual a gente está vendo aqui, né? E ela tem uma umidade muito grande trazida dos ventos oceânicos. Olha, tá vendo que ela permeia o litoral? São encontrados em uma faixa litorânea entre o Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Sul. Ó, pega toda essa região litorânea aqui, ó. Tá certo? Então, essa foi a primeira mata a ser, né, explorada quando os portugueses aqui chegaram por conta do pau-brasil, né? Então, foi a primeira a ser desmatada. A caatinga é um tipo de vegetação, olha lá, ó, é lá no Nordeste, tá vendo? É uma vegetação bastante seca, se você for olhar, né? Tem poucas chuvas, presença de árvores com muitos espinhos, né? Que são adaptadas à falta de água. Então, são as caquitáceas, né? São árvores resistentes ao sol mesmo. Elas próprias, elas mantêm uma reserva de água dentro delas para que elas possam sobreviver, tá bem? Então, lá no Nordeste, no sertão nordestino. O cerrado, né, bem próximo de nós aqui, que a gente sempre vê esse tipo de árvore nessa paisagem, é uma vegetação que se desenvolve com grande extensão no território brasileiro. Suas árvores possuem cascas grossas e, em geral, são baixas, com troncos e galhos retorcidos, olha lá, tortinhas. Entre as árvores crescem os arbustos, né, e as plantas rasteiras, adaptadas ao clima, com uma estação chuvosa e outra seca, né? Aquele clima que tem, é uma região, é uma época de chuva e uma época de estiagem, lembra? O clima tropical típico. E os campos? Os campos parecem um campo mesmo, né? Olha lá, vegetação é encontrada principalmente no estado do Rio Grande do Sul. Predominam as gramíneas, conhecidas como capim. Na região dos campos surgem pequenas matas chamadas de capão. Isso aqui também, às vezes, a gente consegue visualizar por aqui. Se desenvolve geralmente nas nascentes e nas margens dos riachos, certo? A mata de araucárias, olha aqui, ó. Quando eu falo para vocês que Passa Quatro é uma região, vamos dizer assim, no Brasil. Lembra que a tia Luz colocou, né? Colocou no exercício. Apesar de Passa Quatro estar no Brasil e o Brasil ter um clima quente, Passa Quatro tem um clima bastante frio. A que se deve, né? Aí a gente comentou que se deve às altitudes da cidade, porque Passa Quatro é uma cidade muito alta, né? Tanto é que quando a gente vai para Cruzeiro, a gente desce a serra. Quando a gente volta de Cruzeiro, a gente sobe a serra, né? Então, é de altas altitudes. E quanto mais alto, nós falamos que é mais frio. Esses pinheiros, né, chamados de pinheiros do Paraná, ou mata de araucária, eles são lá do sul, que é uma região bastante fria, né? Mas a gente consegue visualizar essa vegetação aqui em Passa Quatro. Então, vamos lá, ó, ela é característica do sul, mas a gente tem aqui no sul de Minas também, né? Essa vegetação é formada principalmente por árvores conhecidas como pinheiro do Paraná ou araucária. Pequenos trechos que ainda restam desse tipo de vegetação encontram-se nas áreas de maior altitude, nas regiões sul e sudeste, que é o nosso, né? Região sudeste, no sul da região sudeste, né? O sul de Minas, onde as temperaturas são mais baixas, ok? A vegetação do Pantanal, e essa a gente sempre vê na televisão, né? Estende-se pelos estados do Mato Grosso do Sul. Apresenta várias espécies de plantas, né, da floresta tropical, do cerrado, dos campos, das matas dos cocais. Então, é uma interação entre elas. Entre novembro e maio, vastas áreas do Pantanal são invadidas pelas águas do rio Paraguai e seus afluentes. Isso ocorre devido ao aumento no volume dos rios por causa das chuvas e ao terreno muito plano da região. Então, é reto, os rios transbordam, né, principalmente o rio Paraná, Paraguai, que é um rio muito grande. O Pantanal é retratado na imagem ao lado, tá? Então, aqui a gente tem muitas espécies vegetais e muita diversidade animal, tá certo? Nas cheias, as águas, né, elas transbordam dos rios, né? Elas entram. Depois, quando tem a vazante, quando diminui, ela deixou ali aquele humus, né? Toda aquela matéria fértil, né? E onde as plantas vão ali crescer. A vegetação litorânea, né, mais litorânea do que a floresta tropical, tá? Bem na pontinha mesmo, olha só. Estende-se ao longo do litoral brasileiro nas áreas mais próximas do oceano, tá? Aqui, ó, a gente já consegue perceber.
nos terrenos arenosos, próximos das praias. A gente sabe que praia tem muita areia. Essa vegetação é composta por árvores baixas e por plantas rasteiras. Em áreas do litoral onde há o encontro das águas do rio e do mar, formam-se pequenos terrenos alagadiços, onde se desenvolve a vegetação do mangue. Então, geralmente, essas raízes aéreas a gente vê muito lá, tá bem? Depois, aqui a Mata dos Cocais, que é uma interação aqui, ó, é uma região de transição, né? Tem a floresta, aqui a amazônica, a caatinga, né? Do Nordeste. Então, aqui é muito seco e aqui muito chuvoso, e aí se adaptou e formou essa linda paisagem. Então, encontrado nos estados Maranhão e Piauí, numa área de transição, né, entre a úmida floresta amazônica e a seca da caatinga, da região Nordeste. Na Mata dos Cocais predominam, né, as palmeiras, o babaçu e a carnaúba. Muito importantes também, extraem-se óleos vegetais, cera, fibras, entre outros. Se vocês forem ver, a maioria das maquiagens está lá assim, cera de carnaúba, né? Então, ela é muito importante também. Esses são os 9 tipos de vegetação, né, do Brasil. Aí nós temos aqui, ó, um mapa, né, mostrando, ó, a floresta amazônica, floresta tropical, a vegetação litorânea. Nós temos aqui a mata de araucária, bem no sul, bem frio. O cerrado aqui, né, no clima tropical típico. Aqui nós temos a caatinga, né, das plantas que ficam próximas ali, as plantas que se adaptam muito aos climas secos, né, os cactos. A Mata dos Cocais aqui, ó, né, entre, né, a seca aqui do sertão nordestino, mais o cerrado, mais a floresta amazônica, né, os campos lá no sul, tá certo? E aí vem essa atividade. Pessoal, essa atividade no livro não é para fazer, tá? Essa atividade está na folhinha que vocês receberam, então nós vamos fazer lá. Depois eu vou explicar lá direto lá. A transformação, né, ela vem sofrendo muito no Brasil, né, foi muito desmatada aqui. Olha aqui, se vocês forem perceber, ó, as áreas alteradas. Olha aqui a floresta tropical, aqui, ó, Mata Atlântica, o tanto que foi desmatado. Começou lá com os portugueses, né, no corte do pau-brasil, isso a gente já viu. Mesmo os campos, né, olha o cerrado totalmente devastado, né. As áreas que a gente vê que estão um pouco mais preservadas são a floresta amazônica, né, e o Pantanal. E por que, né, que isso tudo tem acontecido? A Mata Atlântica foi quase totalmente substituída por áreas de lavouras, pastagens, cidades, e foi muito devastada pela atitude madeireira, né? Depois a gente tem frequentemente, agora mais intensamente, né, a ação das queimadas, né? E muitas vezes as pessoas estão tirando mesmo as árvores para dar as lavouras e as pastagens, né? Depois nós temos aqui, ó, nos campos, retirando a vegetação, vai ter uma arenização. O que é isso? É praticamente uma desertificação, tá? O que vai acontecer? Vai retirando aqui, né, essas camadas vegetais, e aí o solo vai ficando empobrecido, né, e vai se desertificando, certo? E durante muito tempo, né, as pessoas, e até hoje, né, antigamente até hoje, as pessoas gostam muito de utilizar as paisagens naturais, né, nas suas obras de arte. Aqui é do João Batista da Costa, em 1922, paisagem com rio, no estado do Rio de Janeiro. Nós temos aqui imagem da cidade de Salvador, pintada por volta do século XIX, por um autor não identificado. Então, olha só as paisagens também. Olha o Rio de Janeiro como já tinha sido totalmente mudado, né? E vamos agora para nossa aqui, voltando aqui. Olha lá. Então vamos perguntar ali, depois de ver o vídeo, depois de ter toda a explicação, o que é uma vegetação natural. Então nós já falamos, né? As plantas nascem e crescem sem que ninguém mexa, né? Cresce naturalmente. O que mais influencia o tipo de vegetação, nós vimos também que é o clima, né? E aí, qual foi a vegetação natural do Brasil que começou a sofrer o processo de desmatamento no início da colonização? Nós falamos, né, o tipo de vegetação que é a mata
atlântica, também chamada, né, de floresta tropical, né? Nós vimos aqui, olha lá, o produto da floresta que começou a ser comercializado na Europa a fim de fazer a tinta e tingir tecidos da Mata Atlântica, qual que foi? Já vimos também, né, que eles exploraram muito o pau-brasil. E a vegetação natural está sendo transformada. Por quê? O que eles estão fazendo, né? Então, nós vimos plantio de novas árvores, eles estão plantando novas árvores, por isso que a nossa paisagem natural está sendo transformada. E estão colocando outros tipos de animais? Ou será que a formação da área de lavoura, eles estão tirando para fazer lavouras e pastagens e devido ao desenvolvimento das cidades? Né? E o corte de madeira e a localização do Brasil. O que é aqui, né, que tem transformando a nossa vegetação? E aqui, né, eu venho explicando, mostrando vários tipos de vegetações e vocês aqui vão montar, né? Olha lá, formação vegetal que possui árvores com cascas grossas e troncos retorcidos, né? Vocês vão descobrir qual é. Em áreas próximas ao litoral, essa formação é conhecida como Mata Atlântica. Qual é? Formação composta por árvores baixas e plantas rasteiras nos terrenos arenosos. Aqui tem 2 S, está errado, é um só. Arenosos, né? De muita areia. Nos terrenos alagadiços, né? Vegetação que caracteriza-se pela presença de plantas com muitos espinhos, adaptadas à falta d'água. Uma floresta densa com muitas árvores, onde a umidade do ar e a temperatura são elevadas, se localiza no norte do Brasil. Qual é? Vegetação formada por árvores conhecidas como pinheiro do Paraná, em áreas de maior altitude das regiões sul e sudeste. Olha a nossa região aqui. Vegetação de transição, né? Uma mistura da floresta amazônica e da caatinga. Lá tem 2 tipos de palmeiras, principalmente, babaçu e carnaúba. Região onde se desenvolve esse tipo de vegetação ocorrem cheias que fertilizam o solo. Lembra que eu falei do rio? Que ele sobe, né? Deixa lá o humus e depois, na hora que ele volta, a região ficou totalmente rica. Olha lá. Vegetação onde predominam as gramíneas, na qual se desenvolvem pequenas matas chamadas capão. Bom, deu, não deu para lembrar o que é? Então, olha só. A nossa aula de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham entendido, compreendido. Tá bom? Qualquer dúvida, manda para a tia Lúcia. Um super beijo. Até amanhã.